você faz questões e não consegue subir o seu percentual de acerto, nesse vídeo eu vou falar sobre como eu fiz mais de 27 mil questões e saí de uma porcentagem de 80, 81% para quase 90% de acertos. E o primeiro passo para você conseguir subir o seu percentual de acertos é você entender o objetivo de estudar por questões. Você tem que entender o objetivo de você estar fazendo aquela questão ali. E tem 4 principais objetivos que você precisa entender, que é fixar o conteúdo, preencher lacunas, se autoavaliar e revisar. E o erro de muitas pessoas é usar a questão apenas como um método de autoavaliação. Então a pessoa vai lá, faz a lista, acerta ali 70, 80% do conteúdo e já parte para a próxima. E anota e é isso aí. E por muito tempo eu fiz isso. Eu fazia o conteúdo, eu fazia a questão na lista de questões, via o conteúdo, estudava, acertava ali 70, 80% e passava para a próxima. E com isso, eu nunca conseguia sair de 80%. Eu fazia 1.000, 2.000, 3.000 questões e sempre ficava ali 79, 80%, 79, 80%. E eu só consegui sair desse limbo quando eu entendi uma coisa, que foi basicamente a necessidade de eu ter um caderno de erros. Eu ainda não, eu fiquei uns 10, 11 meses sem ter um caderno de erros. E foi só depois que eu entendi a importância dele que eu consegui subir tanto o meu percentual de acertos. E aí, como é que tem que ser esse caderno de erros? Não precisa ser um negócio muito complicado, você não precisa assinar uma plataforma cara para ter esse seu caderno de erros. Ele pode ser algo simples, algo fácil de fazer. E foi exatamente o que eu fiz. Porque eu acho que o principal do caderno de erros é você usar ele na prática. Não basta só você criar. Ele tem que ser fácil de você aplicar ele nos seus estudos e ele tem que fazer parte, ele tem que integrar a sua rotina. Então eu vou mostrar aqui na tela um pouco sobre como é esse meu caderno de erros e como eu uso ele para conseguir aumentar a minha porcentagem de acertos e entender de fato o que é que eu estou errando. E entrando aqui na tela do tablet, a gente entra aqui na pasta de residência médica e já vai aparecer aqui a pasta do meu caderno de erros. Eu resolvi criar ele na forma de pasta porque para mim fica muito mais fácil organizar dessa maneira. Então, entrando aqui, fica mais simples de entender também. Eu separei em 5 grandes áreas, que foi clínica, ped, GO, preventiva e cirurgia. E eu fiz assim para ficar mais fácil de eu localizar o conteúdo que eu quero revisar. Então, por exemplo, sei lá, eu quero revisar um conteúdo de vasculite. Eu sei que vasculite faz parte do conteúdo de clínica, então eu sei exatamente onde clicar para conseguir achar. E entrando aqui nessa parte de vasculites, que é um exemplo de conteúdo que eu coloquei aqui no caderno de erros, a gente vê como eu organizo. Então, basicamente, eu tiro um print da questão e copio, né, e coloco ela aqui na pasta, e aí eu escrevo do lado por que que eu errei aquela questão, entendendo cada alternativa ali e entendendo, de fato, o motivo de eu ter errado e anotando a explicação, né, para eu, obviamente, não errar de novo. Nesse conteúdo aqui, eu também fiz uma coisa muito interessante que me ajuda bastante na hora de revisar, porque na hora que eu tiver que revisar o conteúdo, eu só tenho que ir aqui e entrar no meu caderno de erros, que foi essa parte do resumo. Então, lá no livro de estratégia, tinha uma parte lá no final que resumia cada uma das vasculites, os principais pontos, e eu decidi tirar um print disso também e colocar aqui no meu caderno de erros, porque aí na hora que eu for fazer a questão, eu vejo o que eu errei na questão e eu vejo também esse resumo. E é assim que eu uso esse meu caderno de erros. Como é que eu faço para reler ele sempre? Eu basicamente releio ele toda vez que eu já tiver que revisar uma questão. Então, por exemplo, eu tenho que revisar vasculite semana que vem. Quando eu for revisar vasculites, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui nesse caderno de erros e ver o que eu errei. Porque aí eu consigo focar naquilo que eu já tive dificuldade antes, para eu não ter eventualmente uma dificuldade de novo no mesmo tópico. E por isso é tão importante, muitas vezes, você ter uma boa plataforma que te ajude a entender de fato por que você errou aquela questão. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade, às vezes, de entender a resolução da questão só lendo um texto. Então, eu tenho muita dificuldade de entender. E aí, eu preciso, muitas vezes, de um vídeo explicando por que eu errei aquela questão ali. E a plataforma que eu utilizo, né, que é o Estratégia Med, ela me ajuda bastante nisso, porque muitas vezes eu não entendo o texto ali ensinando, né, a como resolver aquela questão, ou então eu tô muito sem tempo e não quero ficar perdendo tempo lendo toda aquela explicação ali. Eu só aperto no vídeo, coloco no 2x e eu consigo entender. Então, por isso é muito importante você focar nisso também no seu estudo. Você ter uma boa plataforma que te ajude a não só fazer muitas questões, mas entender também as questões que você errou. E foi só assim que eu consegui melhorar essa minha porcentagem de acerto. Foi só depois que eu consegui realmente criar e entender como fazer um bom caderno de erros.
Então, indo aqui, a gente vê que no primeiro mês de estudos para residência, eu fiz 81% de acerto. E agora, nesse meu último mês, eu já estou com 86%. Então, quase 90%. E eu sinto que eu estou evoluindo bastante depois que eu fiz esse caderno de erros. E eu acho que isso vai me ajudar muito no ano que vem, que é o ano que eu vou só revisar. Vai me ajudar a focar no que eu realmente tenho que aprender, porque muitas vezes o que eu vou errar vai se repetir. Então, se eu já ver ali o que eu errei, vai me ajudar a entender para não errar de novo. Que assim eu vou conseguir subir ainda mais essa porcentagem de acertos aqui. O objetivo é a gente chegar, por exemplo, em 90% de acertos, porque as provas elas têm ficado bastante concorridas, a concorrência tem ficado muito, tipo assim, as pessoas têm acesso aos conteúdos, não é difícil de você estudar. Então, o que vai diferenciar no final é quem conseguir a melhor porcentagem de acertos ali, quem conseguir acertar mais na prova. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado a quem ainda não criou um caderno de erros para conseguir criar também. Pode criar, copiar um parecido com esse meu aqui. Ele é bem simples de usar, bem fácil. E eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.